Amém. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Nós vamos ler Apocalipse 1. E leremos a partir do verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou nos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para tudo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que és e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós te rogamos a Ti e o pedimos que o Senhor o abençoe esta palavra e com ela abençoa, Senhor, as nossas almas. Que tenhamos, ó Deus, uma alma bem próspera, carregadas, cheias de delícias, para que assim podemos te servir e te amar. Estejamos, ó Pai Santo, sob o teu sangue, que possamos trazer cada erro cometido, cada falta, cada engano, cada falha, Senhor. Tudo nós podemos trazer debaixo do teu sangue. E o teu sangue nos limpa e nos santifica de todo pecado. Pai Santo, seja com a irmã Delcia, a irmã Rebeca, que está retornando para os seus lares. Senhor, que o Senhor o guarde, o protege, o leve em paz, assim como o Senhor o trouxe. Nós entregamos em tuas mãos, no teu nome, Senhor, Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu de cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viverei sim nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver pátria onde reina eterno amor.
reserva meu amor, e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente para gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hastes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor, entre os anjos e os arcanjos, lá no reino eu vou morar, e dar glória para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Amém, amém. Deus continue nos abençoando. Nós estamos conscientes, certo, daquilo que nós temos recebido e crido. Sabemos exatamente o que nós possuamos, o que nós temos por dentro das nossas vidas. Cremos que é algo que nos leva a ser o que devemos ser. Não precisamos que ninguém nos diz o que devemos ser. Eu creio que já é tempo de termos esse amadurecimento para podermos saber como nós devemos se proceder diante do público, das pessoas e de Deus.
as nossas vidas cristãs, elas devem ser manifestadas a todos. Dentro de toda a repartição onde nós estivermos, nós temos que ser pessoas decentes, amorosas, expressando essa gratidão que nós possuamos no nosso ser. É através das nossas atitudes, de nossos comportamentos, daquilo que nós recebemos direto de Deus, não é mesmo? O próprio Jesus Cristo, Ele mostrou isto através da sua própria vida, em uma obediência e a sua própria palavra, Ele mesmo sendo a palavra. E tem uma coisa, quando você recebe isso dentro de você, você sabe que os seus pensamentos são uma manifestação daquilo que você é, sua palavra. Você vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mostra isto. O irmão Branham, ele fala nesta mensagem, a Era de Esmirna, parágrafo página 132, essa mensagem, volumes das 7 eras, e na mensagem de Goiânia, é o parágrafo 139, começando 139, a parte B desse parágrafo. O irmão Branham, ele mostra exatamente o que é uma pessoa que, na verdade, ela é uma parte do Espírito Santo e que ela recebe o Espírito Santo. Ele expressa isso no próprio Senhor Jesus Cristo. A parte B desse parágrafo 139, o irmão Branham diz assim: observem, Jesus era a semente real. Ele viveu no corpo humano. Quando o Espírito chamou, o pensamento manifestado pela palavra. Agora nós sabemos e cremos que o próprio Jesus, Ele era os pensamentos de Deus e era a palavra manifestada. E quando o Espírito fala, é os pensamentos expressados em palavra. Você vai ver aqui que ele diz: ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas, ao obedecer a palavra. Ao obedecer a palavra, o Espírito Santo veio sobre ele, e a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você viu aí? O que faz uma obediência à palavra? Quando você obedece, o Espírito Santo vem em você. Deus te ouve também. O Espírito Santo te batiza e te ouve. Quando você obedece. Correto? Quando você obedece. Ele disse: a voz não disse, este tornou-se meu filho. Jesus era o Filho.
o Espírito Santo reconhece como aquele filho diante de todos. Agora, ele é um exemplo para nós. Você sabe disso, né? Eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Pedro chega a dizer: para isto foste chamados, para vos seguir a sua pisada. Vejam bem, pois ele é o nosso exemplo. Agora, o Espírito Santo veio sobre ele porque ele obedeceu. Agora, obedecer, a palavra é receber a palavra. Quando Jesus chegou diante de João Batista, João olhou bem no olho da palavra. E a palavra olhou bem no olho do profeta. Ali era a palavra olhando no olho da palavra. Porque João era a palavra manifestada ali naquele momento. O próprio Jesus disse que ele era a candeia que ardia, a luz daquele momento ali, João. Por isso que Jesus disse que ele deveria ser batizado por ele, porque aquele era o meio correto e o caminho verdadeiro, que todo verdadeiro filho deve obedecer. Não é mesmo? A palavra. Então vejam bem, o Espírito Santo o reconheceu como aquele filho. Vejam. Então, tendo sido cheio assim, o mesmo padrão conservou-se no Pentecoste e sempre depois em receber a palavra. Receber a palavra, aceitar a palavra, é ouvir a palavra e obedecer. Ele saiu em demonstração de poder, recebendo de Deus e proveniente de Deus a plena revelação para aquele dia. É uma coisa inquestionável, que você nunca pode ter dúvida. Assim como Jesus Cristo era a revelação de Deus, e cada um daqueles seus mensageiros estava revelando Deus para o povo, dando Deus, conhecer Deus às pessoas. E Jesus não tinha outra alternativa a não ser vir a João, que era o profeta. João era ali o seu representante, porque ele era o anjo, o mensageiro, o anjo do pacto, que estava exatamente fazendo uma introdução de Cristo aos judeus e ao mesmo tempo aos gentios. Aqueles que não recebeu a mensagem de João, também não recebeu João. E não recebeu Jesus. Porque a maneira verdadeira e justa de você ser batizado com o Espírito Santo é receber a palavra do seu dia. Receber a palavra do dia que Deus envia através do seu mensageiro. E nós vamos ainda dizer mais um pouquinho mais profundo. E receber é pôr em prática em nossas vidas. É viver. Correto? Ora,
temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era em que vive. Você viu aí? Olha, irmãos, não adianta eu dizer que eu aceito, eu recebo a mensagem, recebo o mensageiro, quando eu não vejo quando os efeitos daquela mensagem na minha vida. Não é os outros que têm que ver o efeito da mensagem na minha vida, na sua vida. É cada indivíduo que recebe. A palavra é Cristo, e Cristo deve estar identificando a você. E você deve estar identificado com Cristo. Correto? Todos aqueles mensageiros, eles identificavam-se com a sua mensagem. E a mensagem identificavam com eles. Porque a vida deles era uma reivindicação daquela palavra. Certo? Olha, um crente que vive assim, não existe lugar para nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade. Esse espírito não pode tomar lugar em sua vida. Não pode. É um dever nosso. Nós estamos obrigados a dar a conhecer as pessoas que nós se associamos com elas, convivemos com elas. Dar a conhecer que o Espírito Santo, ele vive em nós. Como os mensageiros faziam isso. Parágrafo 141. Ele disse: as 7 eras como apresentadas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, capítulo 2, verso 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios. É a mensagem dos mensageiros. Ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para salvação. Nós temos que ter consciência espiritual que quando se trata a respeito de salvação, nós declaramos que somos salvos com nossos lábios, nós temos que declarar primeiro com as nossas vidas. Porque a salvação, você é salvo de quê que você é salvo? Correto? Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha isso aqui, ó. Como ele diz. Isto diz aquele, etc, etc. Quem tem ouvido, ouça. No singular. No singular. O que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que é um peso de responsabilidade que cada um de nós temos
individualmente a expressar isto, começando por casa, começando nos lares, através da sua vida do dia a dia. Porque a responsabilidade ela é muito maior e o peso é muito mais dentro da sua casa do que lá fora. Porque dentro de casa você está convivendo com pessoas que te conhecem. Isso é individualmente nos lares, com pessoas que te conhecem. Você entendeu? Lá fora, ninguém te conhece. Que vai provar que você é aquilo, para eles, é a sua vida vivida. Se você agir meio lá, meio cá, meio duvidoso, eles não sabem nem quem você é. Eles nem vão ignorar aquilo. Mas se você tiver esse Espírito Santo em você, o qual é Deus, a palavra, a mensagem da hora, é uma luz. E a luz, ela não pode se esconder ela. A luz não se esconde. De longe, a luz é manifestada. Não foi o que disse Jesus? Ele diz, porventura pode esconder uma cidade edificada na colina? Todo mundo vê. Pode esconder a luz, a lamparina debaixo do arqueiro, que não vejam a sua luz? Assim também sois vós, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não que sou eu, é o Espírito Santo, é a mensagem da hora, é a palavra da hora. Bem, nós estamos sozinhos aqui, não tem ninguém. Nós podemos falar, podemos fazer, podemos caçoar, podemos zombar, podemos criticar. Não, não é bem assim. É um olho que tudo vê. É um olho que tudo vê. Correto? Então o Espírito Santo fala às igrejas. Que tipo de igreja? É a igreja que Deus levantou. É a igreja de Deus daquela era. Aquela era, porque em cada era Deus teve uma mensagem. Teve um mensageiro. E aquele mensageiro trouxe o Espírito de Cristo para os verdadeiros eleitos daquela era. Todo verdadeiro eleito que recebe o mensageiro, que recebe a mensagem do mensageiro, ele tem o mesmo Espírito do mensageiro. Porque o Espírito do mensageiro é a mensagem do mensageiro. E a mensagem do mensageiro é Cristo, é Deus. Certo? Notem, aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era, que é o mensageiro. O mensageiro da era.
Deus traz aquele mensageiro com uma mensagem para a sua era, e aquele mensageiro traz aquela mensagem que é Jesus, que é Cristo, a palavra, ao mundo. O mundo é a terra. E há muita semente semeada por ali. E a mensagem daquele mensageiro vai apanhar cada semente predestinada. Depois que ele apanha toda a semente, que é a semente palavra falada de Deus, ele estabelece ali, no corpo, para edificação do corpo, os dons. Não é mesmo? Para edificação da sua igreja. Depois que o mensageiro entra em cena com a mensagem, e depois que ele estabelece, aí ele traz então essa edificação. Aí você vai ver que ele vai trazer o quê? O quintuplo de Efésios. Aqueles dons para quê? Para a edificação e o aperfeiçoamento daquela semente verdadeira, que foi apanhada naquela era que você vive. A palavra do Senhor, ela não vem a apóstolo, ela não vem a pastor, ela não vem a evangelista, ela não vem a mestre, ela vem ao profeta. A palavra de Deus vem ao profeta. E daquele profeta, aquela palavra é manifestada ao mundo. E apanha todos os eleitos. E aí então, depois que todos estão naquela palavra, Deus aí posiciona os seus dons para a edificação daquela igreja. Vamos prosseguir. Vejam bem. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Por isso que eu vou dizer a vocês, cada um de nós, nenhum é diferente do outro. Por isso que o meu comportamento, a minha postura, o meu posicionamento na palavra é o seu também. O Espírito Santo não tem dois comportamentos. Ele não tem dois posicionamentos, é só um. Ele não tem duas personalidades. Ele só tem uma personalidade. Ele não é dois Espíritos Santos. Ele é um Espírito Santo. É um Deus. Por isso que é fácil você saber que tipo de espírito que você tem. É o teu comportamento que você possui. É a sua postura. É a sua personalidade. Isso não engana, irmãos. Ora, a minha vida fala muito mais alto do que a minha voz. Do que a palavra que eu falo. Então não tem jeito para você dizer que tem o Espírito Santo com um comportamento duvidoso.
Imaginem, se você é um homem cheio do Espírito Santo, e digamos eu não sou, é um exemplo. Você tem um comportamento diferente do meu, e daí? Como é que fica isso? Bem, você tem o Espírito Santo, eu não tenho. Então meu comportamento é diferente do seu. Porque se eu tiver o Espírito Santo como você tem, o meu comportamento é igual ao seu. E o seu é igual ao meu. Porque o seu pai que te gerou é o mesmo que me gerou. O mensageiro que eu recebi como meu mensageiro, e recebi e aceitei a sua mensagem, é o mesmo que você aceitou. A vida daquele mensageiro é a vida do Espírito Santo. É a mesma vida que vive em você. Por que então? Que uns têm um comportamento, outros têm outro. Diferente. Vocês estão me entendendo? Por isso que Deus não trata com 2, 3 mensageiros num dia, numa era. Tem 2, 3 mentes diferentes uma da outra. Ele só trata com um porque a mente daquele mensageiro se torna a mente de Cristo. E a mente de Cristo está naquele mensageiro. E aquele mensageiro entrega a sua mensagem. Todos que recebem aquela mensagem recebem Cristo. Aí você tem a mente de Cristo. Por isso que São Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui anunciar o testemunho do Senhor, eu não fui a vós com sublimidade de palavras persuasivas, de sabedoria humana. Nada propus saber entre vós, senão Cristo, e este o crucificado. E estive no meio de vós com fraquezas, temor e tremor. E a minha palavra, a minha mensagem, não consistiu em palavra de sabedoria humana, de conhecimento humano, intelectual, para que a vossa fé não apoiasse no homem, mas em poder, em demonstração de Espírito. Vejamos. Por isso que ele diz assim: todavia, falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, porque se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, que foi reservada para nós antes dos séculos, as quais os olhos não viu, não subiu no coração do homem, ouvido não ouviu. Ele diz: Deus preparou para aqueles que o amam, e nos revelou pelo seu Espírito. Veja, irmãos, é uma revelação. Não tem nada que pode com a revelação, nada mesmo. Você pode ver que Jesus disse para São Pedro que a igreja, as portas do inferno não poderá prevalecer contra a revelação. Ele disse: ele nos revelou pelo seu Espírito, e o seu Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Aí ele falou assim: qual o homem que sabe as coisas que estão no homem? Qual? Senão o espírito que no homem está. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós, irmãos, nós não falamos palavras de sabedoria humana, comparando as coisas naturais com as naturais, mas nós falamos as palavras de Deus, comparando as espirituais com as espirituais. Porque o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Mas aquele que é espiritual, ele compreende bem tudo. E de ninguém ele é discernido. Ninguém pode compreender ele. Porque quem pode compreender as coisas de Deus? Senão aquele que tem a mente de Deus. A mente de Deus. Ele diz: nós temos a mente de Deus. Amém. Você viu aí? Como é que as coisas? Elas são profundas. É algo que você tem que ter muito zelo por aquilo. Muito cuidado. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e a desobediência recebeu a sua justa retribuição, ele diz: como escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande obediência? Que primeiro foi anunciada pelo Senhor, depois confirmada pelos que ouviram, com sinais, milagres, prodígios e maravilhas. A vida deles provava aquilo. Nós temos que ter essa revelação e saber que nós não somos uma denominação. Nós não somos uma seita. Nós não somos uma organização de um homem. Você tem que reconhecer que você é uma semente, palavra falada de Deus. Assim como Jesus era a semente, palavra manifestada em carne, em todos os efeitos. Porque aquela carne era a palavra. Aquele germe era a palavra. Aquela água era vida. Aquele espírito era vida. Ele era um, irmãos. Veja. Assim também é essa mensagem que nós temos crido. Certo? Vamos lá. Ele dizendo: ele fala a respeito do mensageiro, a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas através de revelação. Vejam. Por isso que ele é mal entendido e mal compreendido, porque ele fala da parte de Deus às igrejas através da revelação. Revelação espiritual. Só os espirituais que podem compreender, entender. Isso é uma obra laboriosa de amor divino que só Deus faz. Ele fala por revelação, tanto a verdadeira como a falsa. E a mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance,
A mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Esse é aquele grupinho bem pequenininho, como foi nos dias de Noé, nos dias de Abraão, nos dias de João. Você entendeu? Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aleluia! Porque, na verdade, a mensagem é a Bíblia revelada. É a Bíblia revelada. Eu estava dizendo hoje para o moço. Eu falei assim, ele disse assim, minha esposa está me arrastando para a igreja pentecostal. Eu disse para ele, sua esposa? Ele disse, é. Eu perguntei se ele era crente, ele disse que não. Mas a esposa dele estava arrastando ele para a igreja pentecostal. Aí eu disse, a sua esposa? Ele disse, é. Aí eu falei assim, qual é o interesse que você tem de ser um crente? Vai, o interesse da minha salvação. Eu falei, certo, boa palavra, boa resposta. Eu falei, mas como você sabe que você é um salvo? Quem te salva não é a sua esposa. Quem te salva não é a igreja. Quem te salva é a palavra. E a palavra ela é inteiramente espiritual, ela é uma revelação. E se você for revelado, nenhuma igreja te cabe, a não ser só a palavra. Quando nosso Senhor disse, através da boca do santo apóstolo Paulo, em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Esse ouvir não é aqui não, esse ouvir é aqui. É na alma. Então é isso daqui. Esse indivíduo ouve a mensagem daquele mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo suas próprias revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva. É individual. É individual. Só que tem uma coisa, o mesmo Espírito Santo que revela a mim, que revela a você, que revela outro, ele forma o seu corpo. E aquele corpo não tem dois pensamentos diferentes, duas ideias. Ele só tem o pensamento de Cristo. Eles têm a ideia de Cristo. Tudo ele traz e examina na palavra. Tudo. É a palavra para ele, é o ponto final, é o seu absoluto, é o seu ultimato. É a palavra. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Aleluia. Amém. Muito bom ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom ser lavado e santificado com o seu sangue. Mas nós vamos muito mais longe do que isso. Ó. Muito mais longe. Tem muitas pessoas que é lavado e santificado com o sangue de Jesus Cristo, mas não obedecem. Não obedecem. Você tem que obedecer. É para isso que Deus mandou o seu mensageiro. Ele mandou o seu mensageiro em cada época. Com aquilo dali ele estava dizendo, como disse para Jesus, só ouvirei a Ele. Só ouvirei a Ele. E mais ninguém. Pode levantar um ilustre, o Papa, o arcebispo,
o homem mais santo, Deus só tem uma boca na terra pela qual Deus fala. É o seu mensageiro para aquela era que ele enviou. E nós temos tido essas eras, irmãos. Cada mensageiro. Tivemos uma era de Éfeso, como eu disse, teve uma duração de 170 anos. Tivemos a era de Esmirna, tivemos uma duração de 142 anos. Tivemos a era de Pérgamo, tivemos uma duração de 294 anos. A era de Columba, tivemos a duração de 914 anos. A era de Lutero, tivemos a duração de 230 anos. A era de Wesley, tivemos uma duração de 156 anos. E agora estamos na era de Laodiceia, a última era. Você viu? Começou em 1906, nós estamos indo para 2117. Ela é uma era breve, é uma era mais curta de todas as eras. É essa era. Eu creio que é hora e tempo de nós poder colocar todos nossas atenção no mensageiro da hora, que tem trazido a sua mensagem para nós, para nos libertar, nos separar do mundo. Não é mesmo? Ainda na era de Pérgamo, deixa eu tomar aqui mais um parágrafo. Parágrafo 45. A mensagem que eu estou lendo é a página 145. Ele diz: ora, Jesus sabia que haveria um terrível desvio da palavra na era de Pérgamo, que até então estava há 200 anos na visão de Patmos. Um abandono, afastaria da palavra. Você entendeu? Ele sabia que desse desvio os faria entrar na Idade Média. Ele sabia que a maneira pela qual o homem originalmente se afastou de Deus foi por primeiro deixar a palavra. Se você deixa essa palavra, você deixou a Deus. Assim, ele está se apresentando à igreja de Pérgamo e, em verdade, a todas as igrejas de todas as eras. Ele está apresentando através do seu mensageiro. E dizendo: eu sou a palavra. Se vós quereis a verdade em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Você sabe que a deidade é a plenitude do Espírito Santo. É a plenitude de Deus na palavra. E a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Por isso que esses mensageiros, eles eram fiel àquilo que eles recebiam de Deus. Eles entregavam. Cada um que ficava, que cria na mensagem daquele mensageiro, daquela era, de alma, de espírito, de todo o entendimento, com seu coração, Deus era obrigado a selar ele com o Espírito Santo. Deus selava. E uma vez selado, foi selado. Foi selado. Por mais que cada um deles não trouxeram toda a mensagem completa, para como nós temos agora, mas eles trouxeram a mensagem completa do seu dia. Paulo trouxe, Irineu trouxe, São Martim trouxe, Columba trouxe, Lutero trouxe, John Wesley trouxe. Ainda que não era o que nós temos hoje.
Mas eles criam naquela mensagem toda daquela era. E Deus selava com o Espírito Santo. Você já imaginou todos aqueles verdadeiros súditos que criam na mensagem de Lutero? Olha, quando Lutero trouxe a mensagem para eles, eles deixaram o catolicismo. Eles deixaram a adoração de ídolos. Eles quebraram os altares. Quebraram os ídolos. Mas continuaram fumando charutos, vestindo roupas ainda imundas, fumando seus cachimbos. Porque Deus exigia deles só justificação. Foi só isso. Por isso Deus selava eles com o Espírito Santo, com aquilo. Porque eles criam na mensagem de Lutero por revelação. Deus revelou para eles a mensagem de Lutero. Você vai ver que Lutero escreveu 95 teses. Pregou 95 teses na sua igreja de púlpito. Depois pegou aquelas 95 teses, foi lá num papel e pregou ela na porta da igreja da Basílica de São Pedro. Aquilo trouxe uma revolução nos alemães. Martinho Lutero. Todos aqueles eleitos deixaram o catolicismo e se aplacou na mensagem de Lutero. Deus selou eles. Por isso que o próprio Deus disse: aquele que mais é dado, mais é exigido. Mais é exigido. O que Deus exigiu de Lutero, não exigiu de John Wesley. O que Deus exigiu de John Wesley, não exigiu dos pentecostais. O que Deus exigiu dos pentecostais, não está exigindo agora de nós, da restauração da palavra. A mesma dificuldade que hoje nós temos para tentar difundir essa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo nas pessoas, é a mesma que Lutero teve, a mesma dificuldade nos católicos, que John Wesley teve nos luteranos, que os pentecostais tiveram nos metodistas. É o que nós temos hoje para filtrar nos pentecostais. Por isso que nós temos tantas dificuldades no meio de nós, por causa dessa mensagem. As pessoas pensam que é somente sair do sistema religioso, vir para a mensagem e continuar com toda a sua bagagem. Não. Você nunca tira a água de uma pessoa que está afogando dentro do rio. Aquela pessoa que está afogando, provavelmente ela bebeu água. Você primeiro tira ela do rio, põe lá na praia e depois então vai tirar a água dela. Vai desafogar ela. É desse jeito que Deus faz com cada filho. Ele tira do mundo, tira das religiões, tira desse sistema corrompido, põe na palavra. Aí Ele vai tirar o mundo de você. Todo verdadeiro eleito fica livre. Não tem jeito de você receber essa palavra dentro de você e o mundo permanecer ali junto com ela. A palavra é vida, o mundo é morte. A palavra é luz, o mundo é noite, é trevas. A luz não se associa com as trevas. Quando a luz chega, as trevas é dissipada. Quando a vida chega, a morte sai. Isso é verdade. Por isso que todo verdadeiro eleito, ele se destaca. Ele se destaca. Ele é uma luz que está iluminando no meio das luzes. Não é lá nas trevas somente, é no meio das luzes. Você entendeu? Por isso que ele está dizendo: se vós quereis a deidade em vosso meio, então dai boas-vindas.
e recebei a palavra. Jamais permite que alguém ou qualquer coisa ficasse entre vós e essa palavra. Isto que eu vos estou dando, a palavra, é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra, lembrai-vos disso. Quando eu falo o seu nome, eu estou falando da sua pessoa. Estou falando da sua pessoa. Quando eu ouço a sua voz, e eu te conheço, eu sei que você está aqui. Porque eu ouvi a sua voz. Você não precisa nem aparecer para mim fisicamente. Pode ficar lá dentro de um quarto lá e eu aqui fora. Mas você falando lá, eu sei que você está lá. A sua pessoa. Através da sua voz. E você não é simplesmente aquela voz somente. Você não é aquele corpo físico. Você é aquele que está soltando a sua voz. Você e sua voz são um e o mesmo. Se eu repugnar a sua voz, eu estou repugnando a você. O seu espírito, a sua pessoa, o seu nome. Quando você recebe Jesus, você recebe a palavra. Quando você rejeita Jesus, você rejeita a palavra. Não é isso? Eu vou tomar mais uma escritura aqui. Eu não vou longe não, eu vou encerrar aqui. Eu tenho tempo suficiente. Depois nós daremos continuidade. Mas eu quero tomar uma escritura aqui para vocês. São Mateus, capítulo 10, o verso 40 ao 42. Ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Imagine se você é nascido de novo, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Deus está saindo nos seus ouvidos, Deus está saindo nos seus olhos, Deus está saindo na sua boca, Deus está saindo nas suas narinas, Deus está pegando com as suas mãos, Deus está morando no seu corpo, Deus está caminhando através dos seus pés. Aleluia! Quem é você? Ah? E daí? Como é que eu provo que sou isso? Através da vida que vive. Através da vida que vive em você. Isso manifesta nas escaladas da noite, isso se manifesta no dia, isso se manifesta no seu trabalho, isso se manifesta em todo lugar que você vai. Na hora que você está lá no seu lazer, você acha que Deus sai de você? Uma vez selado com o Espírito Santo, você está selado, Deus está ali. Então Deus não vai deixar você ultrapassar a linha divisória. Sair do seu lugar, porque o seu lugar é Ele. Paulo fala isso aos Efésios 1, verso 3. Bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí está o lugar do cristão. Esse é o lugar do cristão. É em Cristo. Deus fecha ele ali dentro. Ele não pode sair dali. Que lugar, que posição, que tipo de crente. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.
Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O galardão que ele te dá não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é fazenda, não é casa nova, não é carro novo, não é filho, não é mulher, não é marido, não é nada disso. O galardão que ele te dá é herança eterna, é vida eterna. Esse que é o seu galardão. E tem uma coisa, ele morando dentro de você, nada entra entre você e ele. Não é porque você não quer, não. Ele não deixa. Ele não deixa. Isso é verdade, correto? Nós vamos encerrar. Que Deus nos ajude, né? A sermos esses tipos de pessoas, de sujeitos assim místicos. Místico como Jesus foi, quer dizer espiritual. Esse tipo de sujeitos. Deus os abençoe. Nós vamos cantar. Vamos cantar o 149, o de 249. Perto da tua cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro eu, constrangido pelo amor, e meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Deus nos ajude, né? Cantarmos essas coisas e vivermos também ela. Isso é verdade.
Quando você estiver perto da cruz, não fica estranhando, não. Você está cantando isso, pedindo a Ele que o leva. Quando você estiver, aí você fica sabendo, você está vivendo aquilo que você cantou. Isso é verdade, vivendo a palavra de Deus. Oremos. Deus, que o Senhor seja o nosso baluarte em tudo, o nosso antemuro. Teu sangue seja, Senhor, aquele para-choque e possa receber cada pancada, Senhor, e nos fazendo sempre vivos na Tua presença, de pé, agindo, atuando e fazendo aquilo que é agradável aos Teus olhos. É no Teu nome que o pedimos, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém. Deus vos abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Mas nas densas trevas a glória raiou. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder perfeita paz do novo viver. Cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Ó cegos e presos no vale de horror, Jesus é a luz do mundo, que manda chamar-vos a ver seu fulgor. Jesus é a luz do mundo. Para a luz, não queiras perder perfeita paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Nem sol, nem luzeiros no mundo haverá. Jesus